Então, boa tarde para quem no microfone. Bom dia a todos para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Moçambique. Muito feliz aqui também de estar participando desse evento e ter uma mesa com os da Associação de Geógrafos Moçambicanos, né? Muito importante para a gente aqui ter essa participação. Então, rapidamente eu vou apresentar a estrutura da mesa, né? O Joaquim Malô, o professor Joaquim Malô vai fazer a mediação dessa mesa, que vai contar com o professor José Langa e com a professora Gina Amélia. Então, eu já vou passar rapidamente, está dando uma microfonia aqui, e o Joaquim, por favor, pode começar a mediação. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Grupo GeoAfrica por esse espaço, por essa oportunidade de tentarmos conversar um pouco em torno da geografia em Moçambique. Queremos também agradecer ao primeiro seminário, que para nós é uma honra participar logo no primeiro seminário internacional da GeoAfrica, com o título África em Movimento, Economia, Sociedade, Espaço na África Subsaariana. Em particular, quero agradecer ao professor Frederic Monnier pelo convite mais uma vez para participarmos nesse debate da GeoAfrica. Quero agradecer ao professor José Guambe, que representa Moçambique neste interface do Grupo GeoAfrica. Quero agradecer a nossa presidente da Associação de Geógrafos de Moçambique, que nos deu essa oportunidade, que nos permitiu que nós organizássemos essa mesa redonda. Dizer que essa mesa redonda estava composta por... nós queríamos que estivesse aqui também, assim podemos chamar, entre aspas, a velha guarda da geografia, em que o professor Langa chama de os quase fundadores da geografia. Tínhamos convidado o professor Ombe. O professor Ombe mostrou indisponibilidade para estar nesta mesa redonda, mas dizer que essa mesa redonda tem como o tema que nós achamos que podíamos discutir aqui, fazer algumas reflexões em torno da nossa geografia em Moçambique, é a geografia em Moçambique, desafios, sucessos e perspectivas. Por que é que nós falamos de sucesso? Porque, olhando numa perspectiva histórica, vamos perceber que a geografia moçambicana é uma geografia que tem um caminho já meio andado ou andado, se olharmos pelo processo de produção dos geógrafos em Moçambique, se olharmos pelo processo de formação dos geógrafos em Moçambique, se olharmos também pela importância que a geografia tem em Moçambique, nós podemos ver que a geografia, nesses anos que o professor Langa consegue contextualizar, de 52 anos desde a sua fundação em 1969, na Universidade Colonial, Lourenço Marques, até hoje, há um movimento muito interessante que merece ser um pouco discutido, ser um pouco refletido ao longo dessa mesa redonda. Dizer que vou fazer uma pequena introdução dos meus colegas que vão participar nessa mesa redonda. A professora doutora Gina Amélia Albino Sitoe é professora da Universidade de Licungo, que é uma das novas universidades criadas em Moçambique. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Eduardo Mondlane, é mestre em Ciências de Sistema de Informação Geográfica pela Universidade Católica de Moçambique, é doutora pela Escola Brasileira, em particular pela Universidade Federal do Paraná, Brasil, leciona na disciplina de Cartografia, Sistema de Informação Geográfica, Avaliação de Recursos Naturais e Planificação de Uso da Terra. O professor Dr. José Maria do Rosário Chilaúle Langa, graduado em Geografia pela Universidade Eduardo Mondlane, mestrado e doutorado
também pela Escola Brasileira em Geografia, pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ele também é pós-doutor pelo Instituto Geopolis da França. Atualmente é investigador e docente da Universidade Técnica de Moçambique. É nosso presidente da Assembleia da nossa associação e leciona no curso de Engenharia Ambiental, Gestão de Desastres e na Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais, no curso de Contabilidade e Auditoria e Gestão de Empresas. Ele também é ativista social, advoga em favor do meio ambiente e faz parte do Observatório Ambiental para Mudanças Climáticas, Observa. Eu gostaria que a professora Gina Amélia abrisse a sua câmera, também podia ser mais fácil para as pessoas visualizar a professora, está com a câmera desligada. Dizer que a geografia em Moçambique está nesse processo histórico. Quando eu digo processo histórico, desde a sua fundação até hoje, como eu disse, tem como seu objeto a geografia o ensino e formação, e nesse processo histórico, a geografia em Moçambique ele vem se debatendo com vários processos, que esse processo está ligado à questão, por exemplo, da transição da geografia em Moçambique, que foi uma geografia muito ligada ao serviço do Estado, primeiramente, de 1975, com a independência, até 1990, com a entrada do capitalismo, assim podemos dizer, que esse processo do capitalismo trouxe muitas mudanças na atuação dos geógrafos. E eu gostaria de abrir esta mesa redonda com a professora Gina Amélia para tentar dizer aqui um pouco como que vem a questão da atuação do geógrafo hoje num mercado totalmente multifacetado ou dimensional. Sim, obrigada, professor Namar. Obrigada ao grupo de pesquisa GeoAfrica por esta oportunidade de poder participar nesta mesa redonda em nome da Associação de Geógrafos de Moçambique. Em Moçambique, atualmente, a profissão de geógrafo, ainda que não seja muito sentida ao nível da sociedade, o geógrafo é reconhecido como uma profissão. Então, na classificação das profissões em Moçambique, existe esta profissão e reconhecida cá em Moçambique. Então, nós aqui em Moçambique, nós temos esta profissão em que há esta formação ao nível superior, né, para os geógrafos, onde temos duas vertentes principais, onde temos o ensino da geografia e também a área técnica, em que, como já foi feito referência, ela inicia por volta de 1969 na Universidade de Eduardo Mondlane. E na altura tinha como objetivo chegar à formação de professores para o ensino médio. Aí no Brasil se chamam fundamental e médio, e mais através da Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane. No pós-independência, cria-se também o então Instituto Superior Pedagógico, a atual Universidade Pedagógica, que também
optou, né, por esta formação de geógrafos ao nível do ensino da geografia no nível superior. Teria, assim, né, como início dar este enquadramento de como é que surge esta formação que dá hoje essas vertentes boas, né, do ensino e ligado também à área técnica, né, do saber fazer do geógrafo em Moçambique. Obrigada. Obrigado, professor Gina. O professor Landa, queria também saber da sua opinião, como que veio hoje a questão da atuação do geógrafo neste nosso Moçambique multifacetado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou dispensar os agradecimentos e vou fazer da minha palavra a palavra do Joaquim Malua, que já agradeceu a todos, e talvez ir direto para a questão. Como é que eu vejo a atuação do geógrafo nesta construção multifacetada em Moçambique? Eu diria que vejo, assim, com um pouco de dor ainda, né? Eu digo que vejo a atuação ainda não muito enquadrada, principalmente pela questão do entendimento do papel do geógrafo dentro deste emaranhado de construção socioterritorial. Eu acredito que entende-se muito e bem o papel do professor de geografia e não o geógrafo. E muitas vezes vemos uma tendência em reduzir a ação e atuação do geógrafo à questão do cartógrafo ou até utilizador de ferramentas de cartografia. Então, aqui eu sinto que existe um problema sério, tanto na questão de formação, era necessário nós, enquanto formadores, enquanto quem pensa a formação do geógrafo, voltar a um debate central e pensar o geógrafo, a formação do geógrafo, mas este trabalho também ser pensado e acompanhado pela sociedade, porque sinto muito realmente que não é de geógrafo que se quer nas instituições, o que se quer na instituição é do cartógrafo. Então, acho que aqui nós poderíamos discutir um pouco mais e aí talvez olhar um pouco para aquilo que eu coloco como um grande problema. O grande problema da geografia é o método. Então, desde a formação, para ser entendido nas suas posições de trabalho, na sua atuação do cotidiano, entre outras coisas. Então, ter a categoria ou profissão geógrafo na função pública ainda não é entendê-lo na sua função e aplicação ou atuação daquilo que é o geógrafo. Geógrafo como aquele que possibilita leituras de dinâmicas socioterritoriais e principalmente pensa a redução. Eu vou começar aqui a falar um pouco em relação àquilo que foi minha escola. Isso é aquilo que eu aprendi. O geógrafo só se faz sentido se ele pensar estas dinâmicas socioespaciais e principalmente ajudar a entender aquilo que podem ser as separações ou as distâncias sociais que se dão nesses espaços. Esta visão de geógrafo não é a que se deseja, não é a que se procura e não é a que muitos geógrafos estão habituados a atuar nas suas posições de trabalho. Os geógrafos são reduzidos a fazedores de mapas e quando conseguem fazer uma e outra coisa fora da academia, é muito bom. Obrigado. Obrigado. Professora Gina, não sei se tem o mesmo entendimento de que a geografia hoje é reduzido à questão do fazedor do mapa. Não sei se tem esse entendimento. Sim, ainda é um desafio fazer-se sentir como um geógrafo aqui em Moçambique. Embora seja
profissão já reconhecida, mas ainda se constitui como um desafio. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui me formar em geografia, enquanto estava me formando, houve um tempo que o meu cunhado perguntava para mim: que curso tu estás a fazer? Eu de geografia. Mas o que é isso de geografia? Ele percebia que fazer geografia era, como dizia na linguagem dele, medir terrenos. Entendia a geografia como agremiçura. Mais tarde, quando eu fui exercendo a atividade, né, profissional de geógrafo, começaram, ao nível da minha família, a perceber o que era ser geógrafo. Mas, na altura, não percebiam assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar, ainda estudante, no centro, no então Centro de Estudos de População da Universidade Eduardo Mondlane. Então, fazíamos lá trabalhos de inquérito, onde pude percorrer algumas províncias do país, e aí as pessoas começaram a perceber que, afinal, a geografia na minha família, é um pouco mais do que medir terrenos, como eles se referiam. Então, eu penso que nós, como geógrafos, precisamos nos fazer perceber na sociedade o que é ser geógrafo. Por quê? Por que se diz isso? Porque as primeiras instituições que empregaram geógrafo, na minha opinião, são setores, né, ligados mesmo a essa questão da agremiçura, topografia, porque a nossa autoridade cartográfica aqui em Moçambique, anteriormente era a Direção Nacional de Geografia e Cadastro, era designado assim. Então, as pessoas percebiam que fazer geografia é estar lá, naquela instituição, estar no campo, a fazer trabalho de mapeamento, ou trabalho de qualquer trabalho ligado às questões de medições, topografia, por aí em diante. Daí que há essa percepção na maior parte das pessoas de ligar a geografia à cartografia. Mas eu penso que, à medida que vai se afirmando, as pessoas vão mudando essa percepção, quando eles conseguem perceber que o campo da geografia é muito mais amplo. Então, penso que cabe a nós também, como geógrafos, promovermos esta consciencialização, ou nos fazermos sentir ao nível da sociedade, do que ser geógrafo é muito mais que medir terrenos, como se fala. Ok. Para o professor Langa, não seria essa questão da transição dos paradigmas, do paradigma francesa para o paradigma russa, que pode ter também criado um pouco essa forma de percepção que nós temos em relação ao papel do geógrafo, olhando pela história, por exemplo, de 1975 a 1990, a forma como o geógrafo devia se apresentar ao Estado, ao serviço do Estado, isto não pode ter contribuído um pouco para a questão de como nós olhamos e vemos hoje o papel do geógrafo? Bom, dizer que tem contribuído, acho que é pouco. Acho que isso é que determina, na verdade. É assim, o fato de nós termos um entendimento claro do papel da política em relação à geografia, os tempos históricos, políticos que o país percorreu e a geografia que foi se ensinando e produzido, para mim isso não é só influência, é determinação mesmo. E é um pouco disto que era necessário que nós, enquanto geógrafos, tivéssemos ou nos preocupássemos um pouco a saber. Eu escrevo na minha tese exatamente isto. Primeiro, que estamos longe de pensar uma geografia de Moçambique.
Sim, a minha tese é esta, que não temos uma geografia de Moçambique. Nós temos em Moçambique uma reprodução clássica de algumas geografias por causa exatamente daquilo que foi o percurso sociopolítico e histórico que o país tem. Esta é basicamente aquilo que eu apresento como tese. Então, o que é que nós temos? Tendo a geografia de Moçambique, assim, estamos a falar de geografia, o nascimento dela sob o ponto de vista institucional. Então, no tempo colonial, pelos portugueses, é claramente uma reprodução daquilo que a Portugal entendia como geografia naquele período, primeiro, mas também era interessante entender que nos anos em que se faz ou se começa a geografia no ensino superior em Moçambique, Portugal vinha reproduzindo a escola francesa. Mas aqui há uma questão muito interessante, é que na escola francesa existia claramente o papel do geógrafo. O geógrafo não era somente quem pensava o mapa, o geógrafo era principalmente este olho que possibilitava uma leitura do social urbano, principalmente daquilo que era a produção do espaço. Então, assim, temos aqui uma questão muito interessante, e isso eu escrevo agora no último texto meu, que era interessante até fazermos uma crítica. Até que ponto nós conseguimos reproduzir a escola francesa? Será que somente pelo fato de termos sido descolonizados e a nossa escola de geografia no ensino superior ter começado no tempo colonial, isso já nos dá elementos básicos ou fundamentais para nós nos afirmarmos como seguidores ou fazedores neste período de uma geografia francesa? Que outros elementos é que nós deveríamos encontrar na geografia feita em Moçambique e por moçambicanos, ou de outros geógrafos sobre Moçambique, trazem estes traços de geografia francesa para aquilo que é a leitura do social e reprodução do espaço em Moçambique. São questionamentos que nós vamos fazer. Eu costumo dizer, Malua deve saber, que nós conversamos já há muito tempo, que nosso papel enquanto geógrafos talvez não é dar respostas, é fazer mais perguntas sobre geografia, mais perguntas sobre método, mais perguntas sobre elementos, atores e ações que podem nos fazer entender melhor este espaço geográfico. Então, para mim, esta é a questão. Então, ter um entendimento do tempo histórico e político que o país passou vai nos possibilitar ter uma fotogeografia mais próxima daquilo que era a geografia produzida nos tempos anteriores. Isto não só nos tempos anteriores. Se nós quisermos fazer hoje uma fotogeografia da geografia de Moçambique hoje, temos que olhar para aquilo que é a nossa história e aquilo que é a dinâmica política do país. Não temos como ignorar as dinâmicas históricas e políticas atuais para pensar na geografia que nós estamos a fazer. Então, para mim, não é somente a influência, é isto que vai determinar o nosso olhar em relação à geografia. Ora, o que é que nós tivemos durante o período colonial? O português fez bem a sua geografia. O português identificou os recursos, o português colonizou. É assim, a gente quando vai pensar na colonização, pensa um pouco meio romântico. Não, a ideia era aquela mesmo, o português fez muito bem. Os geógrafos que vieram a Moçambique naquele período vieram exatamente para fazer uma geografia física para alimentar todo aquilo que era a demanda colonial. Assim, conhecer Moçambique para explorar, certo? Bom, nós tivemos uma independência. E aqui eu rio, porque é isto que temos que saber. Nós tivemos uma independência política, mas será que nós ficamos independentes sob o ponto de vista de paradigmas de ensino? Ficamos independentes? Nós ficamos independentes, por exemplo, sob o ponto de vista de escolhas para aquilo que nós queremos para o nosso país? Eu estou a escrever um texto, deve sair este texto no final deste ano, que mergulhou um pouco naquilo que nós chamamos de geografias do direito. E a pergunta central no meu texto é: como é que nós, enquanto país independente, de 75, consegue usar a mesma legislação que o colono fez para nos colonizar? É a mesma legislação que nós usamos hoje como país livre. Então,
é isto que nós temos que discutir enquanto geógrafos. Entender algumas questões ligadas diretamente à política, ao tempo histórico, e conseguir fazer a leitura desta produção espacial que estamos remetidos ou que nós nos inserimos. E, por fim, eu gosto da ideia de juntar geografia e o ensino. Olha só, quando Moçambique fica independente, existe uma necessidade de ter pessoas para ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar o país, ensinar a moçambicanidade que se desejava para a construção desta nova nação. Então, assim, quando tu olhas para o nosso currículo, tu encontras uma geografia política forte, porque não era qualquer pessoa que poderia ser professor. Ou melhor, para ser professor era necessário ter elementos e fundamentos políticos para se fazer a escola. medo de falar isso hoje, né? Quer dizer, no tempo em que uns acreditam numa escola sem partido, assim, é preciso nós temos que ter clareza de que isso estava claro depois da independência. A quem é que nós queríamos assegurar o conhecimento da geografia e a função de ensinar essa geografia na escola? Eu olho para o currículo nosso de geografia depois do tempo colonial e olho aquilo e digo assim, bom, gostava de eu ter estudado neste período, gostava de eu ter aprendido com esses professores de geografia, porque certamente, olha só, professora Gina, agora dialogando um pouco contigo, porque certamente nós íamos ter um melhor entendimento da nossa sociedade do que é um professor de geografia. Que o professor de geografia não é para medir terreno, que o professor de geografia não é para fazer mapa, que o geógrafo não é para fazer essas coisas. Ele tem de ter este conhecimento, é bom que tenha este conhecimento, mas principalmente para possibilitar leituras de uso e apropriação do espaço em que nós temos. É assim, a gente hoje quando reclama a ação das multinacionais, a gente pensa que está a reclamar somente porque é ativista social. Não, é porque nós temos uma leitura diferente daquilo que é a forma como as multinacionais vão se apropriar do espaço. Assim, eu, enquanto geógrafo, quando olho para uma multinacional, o que eu vejo? Claramente, uma nova forma de colonização. São estas questões que eu acho que não somente o geógrafo tinha que saber, mas também deveriam ser ensinados na sociedade para possibilitar aquilo que é nossa atuação. Eu acho que já estou a roubar a palavra da professora Gina. Vou parar aqui e beber uma água. Obrigado. Muito obrigado, professor Langa. Estou a ver aqui o professor João Lima com a mão já levantada, mas vou fazer uma última pergunta à professora Gina e daí vamos abrir o debate. Professora Gina, olhando para o papel do geógrafo, qual é a leitura que faz sobre uma geografia que vai se preocupar a estudar a doença, principalmente a malária? Como que foi essa situação? Como que viu essa situação dentro do muro da universidade, quer fora do muro da universidade? Sim, eu primeiro, antes de comentar, queria voltar um pouco para a questão do Solanga. Eu queria comentar que, em termos históricos, né, a escola francesa ela teve muita influência na construção da geografia moçambicana. Eu olho isso também, vi também lá no Brasil uma influência muito forte da escola francesa no início da construção da geografia, no caso nosso, da geografia moçambicana. Mas eu acho que, atualmente, há uma abertura, né, para aquilo que são as abordagens que são feitas da geografia aqui em Moçambique. Nós temos... por exemplo, o professor Araújo, quando inicia, né, a abordagem de geografia humana, principalmente quando fala dos assentamentos humanos,
Claro que tem um pouco de influência da geografia francesa, mas é um momento histórico daquele momento. E depois, nós hoje acabamos agora de ver a apresentação da professora Inês, que traz uma geografia bem própria moçambicana, mas nós, quando olhamos para a professora Inês, ela começa com discussões em termos de epistemologia da geografia, depois passa para a questão das migrações, e hoje nós vimos ela fazer discussões sobre a questão da insegurança alimentar, que é um problema muito sério aqui em Moçambique, e traz abordagens bem típicas moçambicanas. Eu acompanho, por exemplo, as discussões, né, daquilo que nós podíamos dizer são os precursores da geografia. Por exemplo, hoje, o professor Onde fala muito da questão da geografia inclusiva, mas numa perspectiva de moçambicanidade, quando ele faz essas abordagens todas de procura de uma geografia inclusiva. Eu só queria fazer um acréscimo, né, mas também colocar que ainda que há um pouco de construção, ao início, vamos dizer, no início da construção daquilo que é a geografia moçambicana, pelos vários geógrafos, né? Aqueles são os pioneiros, os primeiros vieram, depois veio o grupo das professora Inês, do professor Carlos Arnaldo. Hoje olhamos, né? Mesmo os precursores, como o professor Homem, eles já trazem uma abordagem atual mais moçambicana. Hoje já olhamos abordagens diversificadas na geografia. Por exemplo, mesmo no estudo do urbano, eu trabalho cá em Quilimane com o professor Lima, ele faz algumas abordagens bem moçambicanas do estudo do urbano. Discussão de centralidade, bem uma discussão mais moçambicana do que uma discussão importada. Agora, quanto à discussão da geografia, da malária, eu faço um pouco desta abordagem, mas nesta perspectiva de diversificação do amplo campo que é a geografia, né? Então, eu busco essa discussão daquilo que é a geografia, né? Da malária, que é um principal problema de saúde pública aqui em Moçambique. Nós, em termos, podemos distinguir duas regiões em termos de doença ou de saúde, doença aqui em Moçambique. Nós podemos encontrar uma região moçambicana que é aquela que é mais, dizemos, mais pobre, né? Porque olhamos a geografia da malária numa perspectiva mais social, que são problemas sociais que dão essas desigualdades. Então, temos uma região, a região centro, a região norte, com exceção da província de Sofala, onde temos como principal causa de mortalidade a malária, e temos a outra região, né, a região sul, a província de Sofala, onde temos principal causa de mortalidade o HIV e SIDA. Então, esta abordagem não tem como, no caso de Moçambique, você olhar essas desigualdades que vão ter influência naquilo que é a saúde da sua população, sem fazer uma abordagem da malária cá em Moçambique. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou abrir espaço para alguns debates. Gostaria, em ordem crescente, tenho aqui a professora Inês Raimundo, também levantou a mão, professor Lima,
e o nosso amigo Musa Reman. Então, vou começar a dar a palavra à professora Inês. Malu, acho que Ok. Consegue ouvir? foi o professor Lima. Consegue ouvir? Se não me engano. Sim. Sim, conseguimos Professora. ouvir. Sim, professora, há uma questão aqui que o Langa levanta, que primeiro a levantar a mão foi o professor Lima. Eu concordo, mas a professora ok. Inês já está. Desculpa, foi Não, uma não, não questão. tem problema, pode falar. Não, professor Lima. Professor Lima, tem a palavra. Professora Inês? Tá aqui o professor Lima já. Tá bom, professor Lima. Sim, seu microfone. Tem problema da voz. Não conseguimos lhe ouvir, professor. Bom, enquanto o professor Lima vai buscando soluções de áudio, acho que podemos, por favor, Malu, acho que podemos avançar. Sim, professora Inês. Professora Inês. Professora Inês, queremos ouvir a sua contribuição aqui. Ok. Sim, obrigado. Muito obrigado, professora. Como está em dois eventos em simultâneo, pode ser difícil. Diga. Ok. Alô? Como disse, entraria num outro evento, acho que está em dois eventos em simultâneo. Tá bom, professora Inês, tem a palavra? Sim. Okay, Não, obrigado. na verdade, no início apenas queria... estou a ver aqui, eu já estou mesmo a ficar velha mesmo. Estou a ver muitos antigos estudantes meus, a começar pela Gina, há tanto tempo que eu não via a Gina, o Langa e tantos outros, mas ao mesmo tempo também queria contribuir a um aspecto que eu penso que nós devemos, esta regionalização de Moçambique. Aliás, o Neto, quando esteve cá em Moçambique, nós iniciamos isso na sala de aula, sobre discutir a questão da regionalização. Assim, eu, pelo menos, sou uma das pessoas que não concordo com esta regionalização que existe sobre Moçambique, e isto eu me baseio em função dos poucos estudos que tenho estado a fazer, que nós temos que, de fato, repensar qualquer estudo que a gente for. Falar região centro, norte, sul, não sei o que, isto já não é suficiente para a categorização deste país que se chama Moçambique. Aliás, mesmo tal do sul, Maputo não tem nada a ver com Gaza, província de Gaza, com a província de Maputo, com a província de Inhambane. Então, mesmo tal do sul precisava de ser repartido. Nós temos indicadores, por exemplo, que mostram que a província de Gaza tem os mesmos indicadores que a província de Niassa. Agora, o problema é quando nós falamos da regionalização, sempre temos que tomar em consideração a questão da continuidade e a questão da homogeneidade. Logo, já não podemos dizer que Niassa e Gaza pertence à mesma região. Mesmo em questões climáticas, aquela regionalização que a professora Aniceto Muxango já fez, se calhar com estas mudanças, estas alterações que nós estamos a verificar na atualidade, provavelmente vão nos obrigar a ter que pensar numa nova regionalização de Moçambique. Mas isto é para vocês, os mais novos, que ainda têm muito por fazer, comecem a pensar, mas é um desafio que esta região... E os políticos que continuam a usar isso, até mesmo em termos populacionais, nós vemos que há diferença em termos de tamanho populacional, mas ainda continuamos a dizer que as grandes cidades é Maputo, Beira e Nampula. Mas o censo de 2017 está a dar-nos novos resultados, mas continuamos a falar da mesma forma. Então, é importante que a gente comece a pensar. Nós, assim, temos que... A minha sugestão é que temos que sair um pouco daquilo que os políticos falam,
Porque convém, na verdade, politicamente convém falar de norte, centro e sul. E sempre vamos ter esses debates em Moçambique, porque o sul está melhor do que o norte. Mas os indicadores de Gaza, até os indicadores de Inhambane, são equiparados aos indicadores de outras províncias do norte. E então, como é que é? Então, vamos começar isso aí. Quando é que foi, Antônio? Em que ano é que estiveste cá em Moçambique? Acho que 2008, é isso, ou 2010? Primeira vez, 2008. 2008, pois, já nessa altura já estávamos a começar a falar destas coisas, né? Tem o Antônio, o Rogers, a Enia, acho que o Langa, não sei se acho que foi da vossa turma, já não me lembro. Começaram a fazer trabalhos muito interessantes sobre isso, mas eu fico muito feliz em ver a Gina, quantos anos, Gina, que não havia, né? Parabéns, né? Estou feliz, afinal deixei semente aqui. Ok. Posso falar agora? Sim, professor João Lima, okay. A palavra é sua. Bem, eu queria dizer o seguinte, conheço um pouco o trabalho da minha colega Gina, que é minha colega cá. De facto, ela faz esse estudo fazendo a relação entre clima e a proliferação da malária e a própria reprodução do mosquito Anopheles que provoca a malária. Pronto, é uma abordagem que ela trouxe nova e, de facto, mostra uma grande e forte relação entre a variação da temperatura e umidade com o poder de infestação do mosquito. Mas o que me fez levantar a mão foi a questão que o colega Langa estava aí a apresentar. Bem, talvez teríamos que ser um pouco mais cuidadosos quando fazemos algumas afirmações, porque, no meu entender, quando falamos de currículo, é preciso distinguirmos se é um currículo que consta no ensino primário, secundário e consta nos manuais de ensino, se é o currículo do ensino superior, onde nós estamos a lecionar, onde estamos a formar os novos geógrafos ou indivíduos que enveredam pela geografia. A Gina já me adiantou alguns aspectos. Em Moçambique, já há uma tendência, os precursores da escola francesa, isso não nego, mas já há novas abordagens que surgem cá. Por exemplo, a Escola Doutoral de Geografia da Universidade Pedagógica, ela prima por uma geografia crítica. Tem uma forte influência de Milton Santos, do David Harvey e muitos outros da geografia crítica. E o próprio professor Ombe, como dizia a colega Gina, ele está sendo precursor de uma nova abordagem geográfica, a geografia inclusiva, aquela que olha a triangulação entre a geodiversidade, biodiversidade e sociodiversidade. Porque hoje, na evolução da geografia, falar geografia física, geografia humana, geografia... Eu sou geógrafo físico, até uns dizem eu sou climatólogo, mas geografia é o espaço, que está no espaço. Se existe solo, há o homem a residir nesse solo, há o homem a trabalhar esse solo para vários fins. Então, esta é a abordagem nova que está a surgir na nova geografia que está a querer se implantar em Moçambique, e a Escola Doutoral de Geografia é precursora nesse sentido. Também começar a querer dizer que se confunde muito, que a nossa geografia é mais uma geografia política, não é tão verdade assim. Talvez, depende da abordagem de alguns autores, mas cada autor é livre de pegar a abordagem, o paradigma que acha, que ele procura desenvolver, defender e fazer se vincar. Talvez, se nós não conhecemos algumas abordagens, é melhor dizer, não conheço outras. Não é afirmar categoricamente que não existe, ou que nós estamos a reproduzir a geografia colonial. Porque a geografia geralmente está associada ao poder. O poder apropria-se do estudo geográfico, não é que o geógrafo escreve para o político. O geógrafo descreve e faz esta análise espacial, faz os estudos da relação de produção do espaço. E nesta produção do espaço há vários autores. E o Estado é aquele que dita as normas, que dita as leis, que dita... E ela, muitas das vezes, acaba defendendo a abordagem do capital. Em contrapartida, em Moçambique já existe uma reafirmação das comunidades locais. Hoje, falar, por exemplo, que as multinacionais estão a colonizar o espaço, eu não sou muito apologista. Porque, olha, o grande capital hoje não se preocupa em ocupar o espaço.
Ele lança o capital, põe a tecnologia, forma os homens, ou se não tem, traz de fora, e o que ele quer é a sua reprodução do capital. E o Estado acaba vindo a reboque deste capital e acaba redefinindo leis ou normas exatamente para poder acomodar. Veja que em Moçambique há esta política, por exemplo, de beneficiação para atração do investimento internacional, como forma de induzir um novo desenvolvimento. Então, bem, é uma abordagem que não sei se caberia aqui, mas poderia haver um outro momento de fazer um debate mais forte, um pouco mais cuidadoso e rigoroso, não é? Obrigado, não sei se extrapolei alguma coisa, mas queria apenas expressar... Vamos debater aqui mesmo, professor. É Não, aqui Langa, mesmo. não, Langa, o problema aqui é a limitação não. do tempo. Limitação do tempo. Langa, eu acho que vamos deixar o Musa Abdulrahman tecer algumas considerações ou fazer algumas questões, depois vamos retomar a ti. Ok, só por uma questão só de ordem. Ok, obrigado. Obrigado, professor Joaquim Maló. Bom, eu acho que o tempo também não é suficiente para discutir isso. Eu acho que já discutimos, estamos a vir a discutir esses todos conteúdos, mas eu queria ser pontual mesmo ao lançar as minhas questões para os dois. Eu queria saber qual é o setor que mais emprega os geógrafos ou os formados em geografia em Moçambique. Em função talvez da resposta, quais são as instituições que em Moçambique valorizam essa função, que têm entendimento do que é ser geógrafo em Moçambique? Então, qual é a nossa reflexão? Porque se nós falamos de geografia, se nós falamos da formação em geografia, não podemos nos dissociar também do mercado existente. Né? Não podemos nos dissociar do mercado. Que geógrafo nós temos que formar para poder encarar o mercado que é tão forte que, não sei, que seja mais competitivo e o geógrafo saiba dizer, olha, eu sei fazer isto, e por isso eu mereço ser valorizado. Que são várias questões que me tornam muito difícil de exprimir o sentimento que eu tenho em relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Musa Abdulrahman. Vou passar a palavra ao Langa e depois ao Ercília. Ou passo a Ercília ao Langa. O que acha, Langa? Bom, acho que tem questões colocadas Sim. para o Langa. Não podia começar eu, depois já o colega A Ercília. Não, mas tem. Okay. Não, pode ser Ercília, pode ser. Ok, já viu? Sim, Vai ter pode Ercília, ser, vai ter mais o professor Gustavo. porque depois de Ercília por favor. vem também do professor Gustavo Sobrinho Dias. Então, se abrimos para um, temos que abrir para todos, mas por favor. Então vamos abrir para os dois, depois voltarmos para o Lang. Tá bom, muito obrigado. Ercília, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Ercília, falo aqui da Universidade Federal de Goiás, do Brasil, né? Sou mestranda. Eu só queria fazer umas observações que a gente se discute muito como se fosse uma sucessão paradigmática, né? E aí Moçambique, por exemplo, estivesse atrasado, né? Entre aspas, e observando só, ou se não só priorizando a cartografia. E, infelizmente, a cartografia é uma área que dá muito dinheiro, né? Então, os geógrafos acabam priorizando porque vê uma utilidade prática, né? E no Brasil, o professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, ele fala da pluralidade, né, dentro da geografia. E eu acredito muito que, por exemplo, no Brasil a gente teve, a maioria dos meus colegas foram formados, né, aí eu tenho a geografia física ou a geografia radical crítica, né, embasada em Milton Santos. E o professor Langa, né, parece um pouco, o discurso dele lembra muito a geografia radical crítica, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado com a tirania paradigmática, né? Então, a gente não pode
ao mesmo tempo dar valor só para uma, né? E eu acho muito interessante, a gente hoje tem a geografia cultural, né? No Brasil já tem bastante, né? Bastante escritos dessa área, e que aborda várias geografias, ela consegue juntar várias geografias, né? Através de uma abordagem mais fenomenológica, né? O método que ela utiliza, mas ainda está em construção. Em relação à geografia moçambicana, né? Eu penso muito que nós, né, Moçambique, Angola, Brasil, por que não produzir um pensamento geográfico sul-sul, né? Não uma geografia moçambicana, assim, porque a gente tem que pensar macro para o micro, né? Lógico que tem que ter, mas a gente também poderia fazer essas discussões, né? Porque a gente passou por um primeiro processo de colonização e nós temos muita influência francesa. O próprio Milton Santos, né? Ele tem todo o arcabouço teórico dele foi construído na Europa e Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que observar local, sim, tá? Eu acho importantíssimo. Eu tive a palestra da professora, né, anterior sobre segurança alimentar magnífica, saber sobre a cultura moçambicana, muita coisa do Brasil, né? Quando eu como, quando eu vejo, né, os estudos de Moçambique, eu vejo, né, muitas semelhanças, mas eu acho também que a gente tem que discutir um pensamento geográfico afro-brasileiro, né? Moçambique, Brasil, Angola, Guiné, né? Então, é só essa minha contribuição e obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ercília. Passo a palavra ao professor Gustavo Tchete. Obrigado. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a todos por este evento que está sendo organizado, e, em particular, a GAME por aceitar se expor, né? Porque, de fato, a GAME está a se expor e é um grande atrevimento trazer esse debate esta conferência a nível internacional. Dizer que a questão da história da geografia está sendo escrita. Acho que um dos primeiros trabalhos nesse sentido é do colega Langa. Ele fez uma tese nesta matéria, então ele está a começar a escrever isso. Mas eu creio que para nós ainda é muito cedo começar a falar das tendências da geografia de Moçambique. Por quê? Eu digo isso porque nós estamos ainda numa fase de transição do ensino da geografia para as pesquisas geográficas. Se recordarmos, a maior parte das pessoas formadas em geografia são na área da Universidade Pedagógica, né? Nós tínhamos 10 delegações, existem 10 instituições de ensino de geografia que estão formadas na área de ensino de geografia. A UEM é a única que forma apenas na geografia, a 100% de geografia, sem o ensino. A UP e as UNES formam a geografia, mas a componente de ensino. E são essas pessoas que hoje em dia fazem doutoramento, estão se especializar e começar a fazer pesquisas, saindo um pouco do ramo muito tradicional da área do ensino. Então, eu creio que estamos nesse momento de transição do ensino para a pesquisa, de tal modo que ainda não se consolidou uma direção. Eu formei-me em Espanha, por exemplo, né? E tenho lido muito mais a parte da geografia francesa, mas a nossa faculdade tem o doutoramento, e aqui nós temos várias tendências. Temos pessoas que olham para a geografia do lado brasileiro, temos a geografia francesa. Então, quer dizer que as teses de doutoramento que vão surgindo agora vão ser tomando direções de acordo com a tendência ou a formação dos supervisores. Então, ainda é muito cedo para nós estarmos nesse debate, que geografia é esta, que geografia é aquela. Eu creio que há muitas atividades que são feitas pelos geógrafos. O que nos falta fazer aqui é um censo das atividades. Nós temos geógrafos na política, na administração. Se formos a ver, a maior parte dos geógrafos que são formados estão na área da administração.
ocupam cargos administrativos, fazem trabalhos administrativos. Temos, por exemplo, no INE. O INE, praticamente toda a gente aí na estatística, na população, são geógrafos. Né? Aparecem uns poucos estatísticos, mas são geógrafos. Se formos aos conselhos municipais, se formos aos ministérios, encontramos lá geógrafos a fazerem trabalhos. Agora, cabe a nós sabermos e desligarmos um pouco daquela geografia tradicional, geografia física, geografia econômica, e irmos para as novas geografias que estão surgindo. E a tendência de ocupação do futuro geógrafo depende de como é que as universidades direcionam as pesquisas dos seus estudantes. Se nós continuarmos a fazer aquelas pesquisas que não permitem o estudante incorporar-se rapidamente no mercado, nós não vamos nos desenvolver rapidamente. Outra questão é que as universidades não têm muita ligação com as empresas ou com o mundo empresarial. Então, isso não permite que o geógrafo, mais tarde, possa ser incorporado no mercado de trabalho para fazer atividades diferentes daquelas que são do ensino. Eu creio que outra questão é que nós ainda não temos elites geográficas. Temos pessoas como a professora Inês, o professor Zacarias Zombi, mas temos os embondeiros, né? O Aniceto dos Mochangos, o Manuel de Araújo, Raquel Thompson e outras pessoas, mas nós ainda não conseguimos criar aqui em Moçambique uma elite geográfica porque nós estamos nessa transição do ensino para a pesquisa. Eu acho que daqui a mais 10 anos, se reparar, eu não sei qual é o censo de pessoas doutoradas na área de geografia ainda. E se for tomar em conta agora, há de ver que mesmo alguns geógrafos estão migrando para a área da mineração, né, a geografia de recursos minerais, então já não encontramos aquela geografia tradicional, tal como nós vínhamos conhecendo. E muito obrigado. Muito obrigado, professor Gustavo Jeje. Eu acho que respondeu boas questões colocadas por Musa Reman, eu acho. Eu vou passar a palavra ao meu amigo Langa. Obrigado, Samalua. Assim, em relação ao Reman, assim, não sei dizer qual é o setor que mais emprega, mas consigo responder sobre onde é que a sociedade acha que um geógrafo vai trabalhar. É na educação. Não sei se está percebendo o que eu estou a dizer. É assim, a nossa sociedade, quando encontra alguém que fez geografia, pensa que essa pessoa vai ser professor de geografia. E isso pode ter toda uma relação ou ligação com aquilo que foi o processo de formação dos primeiros professores depois da colonização. Uma das áreas que se formou depois da colonização, quando o país começou a pensar na nova nação, foi na área de geografia. Então, pode ser por isso, pode ser, como digo, pode ser. O professor Lima está preocupado com as afirmações. Esse espaço não teria sentido se nós não viéssemos aqui afirmar. E acho que se temos alguma coisa para ser negada enquanto afirmação, só poderá ser feito contra afirmação. Então, isso vai nos levar a um debate filosófico muito extenso. Não se nega afirmação sem afirmar. Então, acho que a questão aqui não é afirmação, é o que é que nós estamos a querer discutir em relação à geografia. E um pouco daquilo que eu tenho estudado, assim, falou o professor Gustavo, um pouco daquilo que eu tenho estudado, eu convido o professor João Lima a ver o último texto, depois eu posso criar mecanismos de passar esse texto para o professor, é que eu mostro a importância, primeiro, de termos formação em ensino superior no último grau. Por quê? Porque eu já denunciei com afirmação lá atrás que o grande problema dos centros de formação em Moçambique é que os doutores que nós temos nos departamentos de geografia não são doutorados em geografia. Então, eu volto aqui a um problema de método. O que eu digo? Você só ensina aquilo que estudou. E, tecnicamente, nós, doutores, o que vamos ensinar aos nossos estudantes é, em parte, aquilo que foi todo o processo formativo durante o nosso doutoramento. Então, se você não fez um doutoramento em geografia,
você não vai ensinar geografia por causa do método que se exige ou que se deseja para ensinar geografia. É isto que eu coloco em um dos meus textos. Então, eu digo, parabéns ao UP pelo doutoramento em geografia, porque este nos possibilita começar a ter pessoas em fluxo, a preocuparem-se com metodologia científica da geografia para produzir conhecimento. Mas também faço esta questão que o professor Gustavo apresenta. Diz assim, apesar de estarmos ainda a ter este doutoramento na UP, os doutorandos, eles fazem parte o que os seus orientadores fazem. Não sei se está a dialética do conhecimento aqui. Então, se formos ver a tendência de produção das teses, as temáticas, elas são muito a partir dos seus orientadores e co-orientadores. E a UP fez uma coisa, assim, do ponto de vista didática, uma coisa interessante, que todos os estudantes, todos os trabalhos devem passar por um estágio no exterior, um estágio internacional, e essa pessoa tem que ser acompanhada com um professor. Este acompanhamento de quase um ano deste doutorando com um professor estrangeiro, este acaba seguindo aquilo que é dinâmica, aquilo que é produção de conhecimento deste professor. Atenção à palavra percursor. Só é percursor de algo. Então, existe o que a pessoa está a repercutir. Ok? Então, o fato de dizer que temos, por exemplo, o professor Ombe a ser precursor de uma geografia inclusiva, ótimo. Então, ele está a fazer algo que alguém primeiro fez. E é isto que nós temos que estar preocupados para pensar a geografia de Moçambique. É assim, o que é que nós, enquanto espaço de ensino e produção de conhecimento geográfico, estamos a fazer para pensar aquilo que é o nosso território? Atenção! A nossa preocupação não é de ser escola. O que eu penso, as minhas pesquisas, eu tento trazer isto. Não estou preocupado em identificar a escola. Eu estou preocupado em perceber dinâmicas de processo de conhecimento que explicam a realidade moçambicana a partir de conhecimento e teoria moçambicana. O que acontece? Eu digo o seguinte, a teoria, ela só é resultado de dinâmica que acontece. Nós não começamos da teoria para depois forçar a aplicação. Não. Nós entendemos a realidade e, a partir dela, construímos teoria. Depois vamos fazer o quê? Vamos testar. Será que aquilo que nós temos de teoria, de produção de conhecimento teórico moçambicano, explica as realidades socioterritoriais de Moçambique? É esta a questão que vai nos levar lá à frente a pensarmos numa escola moçambicana de geografia. O debate sobre escolas é muito forte e até no Brasil tem ainda pesquisas que dizem que a geografia não tem escola. Por causa desta questão que foi levantada, do Milton Santos, que carregou por muito tempo a escola francesa, mas de todo o percurso político e histórico que o Brasil passou, que tem relação com outras geografias. É isto aqui que eu tento trazer. Assim, as afirmações, bom, enquanto acadêmico eu gosto e estou à espera das outras afirmações para avançarmos para muitas mais outras afirmações. Obrigado. Obrigado, professor Langa. Vou passar a palavra à professora Inês. Acho que quer comentar alguma coisa. Professora Inês? Espera, só um minuto, tá bem? Estou a arrumar uma coisa aqui. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fale, mas eu ainda preciso falar. Ok. Musa Riman? Bom, eu acho que o debate está muito forte, mas pelo comentário ou resposta do professor Langa, me faz entender que nós estamos a pensar um pouco mais alto, né, em relação a pessoa de moçambicano que nós temos, né? Eu entendo que nós temos que pensar em geografia como tal e uma reflexão sobre os aspectos socioespaciais, dinâmica, tudo bem.
Mas também temos que pensar na sociedade em que nós temos. Eu acho que temos que pensar na sociedade que nós temos. Porque nós podemos cair no erro em que pensamos que a sociedade tem a mesma percepção que nós temos daquilo que é geografia. Então, eu acho que mais do que pensar algo que é bom, né, sob o ponto de vista da pesquisa geográfica, reflexão geográfica, temos também olhar para este que está a se formar, o jovem como tal, que está a se formar, que jovem nós temos, quais são as suas características, qual é o interesse atual desse jovem, né? Eu acho que, a partir dessa percepção, eu entendo a forma como traz essa abordagem o professor Lagui, eu concordo plenamente, mas temos que pensar no jovem que está a se formar, que ainda tem elementos básicos que precisa de preencher. Será que é este jovem que vai pensar em uma geografia que eu acho que na sua percepção não lhe leva a ver como tal, que é urgente, que é aquilo que pretende? Então, há muita coisa que nós temos que pensar. Será que não é isso que leva com que os jovens, um jovem geógrafo que se formou em geografia, depois, quando vai a uma instituição, diz que eu sou ambientalista, eu sou, não sei, cartógrafo, eu sou, vamos lá, planificador territorial. Eu acho que são muitas questões que nós podemos levantar. Mais do que pensar em mim, que eu estou me formando em doutorado, que eu tenho que ter uma outra visão. Como é que a geografia pode ser útil para Moçambique? Nesse sentido. Quando eu levantei aquela questão, é pensar nesse sentido também. Não pensar um pouco mais alto da forma como nós estamos a pensar. E muito obrigado. Muito obrigado, Mussa. Eu acho que Mussa coloca uma questão muito interessante, como a geografia pode ser útil ao Moçambique. Eu acho que é uma questão de muita reflexão para termos um consenso. Eu queria passar a palavra ao Rogers. Então eu vou ficar para o fim, não é, Maloma? Não, professora, desculpa, eu pensei que ainda está a arrumar. Tá bom. Professora Inês? Não, eu pedi apenas um minuto. Sim, pode, tem a palavra. Depois vai, Rogers. Obrigado, desculpa. Quem é que vai falar, o Rogers ou eu? Não, a professora. Depois Rogers. Ok, obrigado. Tá bem, obrigado. Não, de fato, é um debate muito interessante, vale a pena mesmo debatermos isso. Mas, para mim, a questão não sei se vale a pena mesmo debater no sentido de a geografia tem que ser isto. Porque nós estamos numa sociedade, num sistema tal. Eu me lembro que uma das palestras que eu assisti do professor Boaventura Sousa Santos é quando ele dizia que hoje é difícil, de fato, diferenciar as ciências. Nós temos que falar em ciências socio-humanas naturais. Na verdade, já fica difícil o quê? Olha, a experiência que eu tenho dos lugares onde eu ando, nas pesquisas, grupos multidisciplinares, porque agora fala-se mais em interdisciplinaridade e intradisciplinaridade. Então, não sei, na verdade, se vale a pena mesmo discutir a questão de a geografia em Moçambique, a geografia, aquilo ou aquilo outro. Eu gostei do que o Mussa disse, por exemplo, como, com isto que eu aprendi, que me formou na universidade ou sei lá onde, o que eu posso, que contributo que eu devo dar para melhorar, por exemplo, ou criar condições para o bem-estar, ou para mudar a mentalidade das pessoas, a forma de ver. Como é que eu, por exemplo, como geógrafo, posso influenciar os meus estudantes que, quando estão na sala de aulas, não devem encostar na parede, porque se encostar na parede, sujam a parede, e sujando a parede é preciso lavar, e lavar a parede é gastar água, é gastar detergente, usando detergente, nós estamos a poluir o ambiente. Então, é isto que eu acho que, para mim, é a vantagem. E a questão de escolas, eu honestamente falando, não sei se nós chegaríamos aqui a um consenso. Por exemplo, estou a ver o Departamento de Geografia da Universidade Eduardo Mondlane, não vou falar das outras universidades porque não as conheço.
o grupo do docente está lá. Nós temos docentes que se formaram na Austrália, nos Estados Unidos da América, no Reino Unido, na África do Sul, em Portugal, no Brasil, na Suécia, etc. Cada um desses lugares tem a sua forma de organizar a geografia. Então, como é que com todas essas formas de saber vamos chegar a uma situação de, ok, vamos criar uma coisa única de geografia? E pelo andar da carruagem, não sei se na verdade se a geografia ainda vai aquilo de se encontrar. É o livro que eu sempre dou referência, esse de Unwin, que diz The Place of Geography. Ele discute essas questões, inclusive traz as experiências da geografia dos Estados Unidos e do Reino Unido. A questão para mim, que é aquilo que volta outra vez àquilo que o Mussa falou, é como, com aquilo que nós estamos a aprender nas nossas universidades, o que contributo é que nós vamos trazer. Porque, de facto, a mim dificilmente vão me chamar. Eu, há pouco tempo, estive no Ministério dos Negócios Estrangeiros para apresentar a política da diária. Não me chamaram como geógrafo, chamaram-me como alguém que é especialista na área sobre o assunto. Eu, daqui a um mês e meio, vou dar aulas no Japão. Não estão a chamar por ser geógrafo, estão a chamar exatamente pelo conhecimento que eu tenho. Então, o que está em causa nesse momento, que eu acho que é o que, de fato, temos que discutir, é como é que nós transformamos esta sociedade. Bom, os que estão, os que ainda estão, os que vão de vir, como é que vão ser transformados através do conhecimento da geografia que nós temos? Então, é isto que eu tinha para dizer em relação a isso. Onde eu vou, este ano já andei em tantos sítios, não fui chamada como geógrafo. Estão a perceber? E nem por isso me senti inferior. Sempre que eu posso, eu falo do papel da geografia, a formação, como dizia o presidente Samora Machel, formar o homem novo, o homem novo, com novas mentalidades, o que é que este indivíduo vai fazer para melhorar o seu próprio país? Porque, infelizmente, a própria ciência geográfica, aliás, mesmo Langa estudou, ainda bem que estudou essa parte, a formação da geografia, até mesmo na Alemanha, ainda discutem essas questões sobre a geografia, porque, de fato, a geografia é que nem, eu diria, parece que é uma Maria que vai com as outras, né? Vamos. Ou que nem o Rio Mendeiros, né? O Rio Mendeiros, o que é que ele faz? Ele vai meandrizando para chegar à Foz. E sempre chega à Foz. E eu acho que nós vamos chegar até lá. E obrigado. Muito obrigado, professora Inês. Passo a palavra ao Rogers. Muito obrigado. É um prazer estar aqui neste evento. Está de parabéns toda a equipa que trabalhou para o sucesso deste evento. Eu vou ser muito breve. Tenho 2 ou 3 coisas que me parecem também importantes e que precisamos refletir. Algumas delas já foram até ditas. Eu acho que é preciso distinguir, né? Primeiro, começaria a dar um dos aspectos que a professora Inês falou agora, questão dos conhecimentos. Então, eu penso que é importante que comecemos, de fato, a entender que temos que falar em geografias, não geografia, né? Geografias. Então, seja elas quantas forem, penso que aí temos mais espaço para sermos coerentes, né? Porque são diversas. Então, é importante, penso, que falarmos em geografias. Se estivermos a procurar geografias de Moçambique, vamos ser um pouquinho mais coerentes, eu penso. Este aspecto de aplicar o conhecimento seria também a questão de aplicar os saberes, são vários, né? Porque tem questão metodológica, conceitual, etc., teórica, então, são vários domínios, são vários aspectos que eu penso que são aplicáveis, consoante aquilo também, como o Mussa dizia, onde a pessoa sentir-se mais afim. E o último aspecto que eu gostaria também, de forma muito breve, de falar, tem a ver com aquilo que o professor Diego que também falava. Nós temos que distinguir, né, os níveis de engajamento que cada um de nós tem com este campo enorme que é dos saberes geográficos, né? Nós temos pessoas que são formadas para ensinar geografia na escola primária, na escola secundária. É um nível de engajamento, um nível de entrada ou de uso do conhecimento geográfico. Nós temos, alguns de nós estamos no ensino superior, temos uma série de coisas que devemos saber e fazer ou usar enquanto ensinamos geografia, né, mais ou menos separado ou enquadrada com outras coisas, junta com outras disciplinas, etc. E agora, a questão do fato também, como dizia o professor Dias, que me pareceu muito importante, é a questão mesmo de investigação em geografia. Quem é que está a fazer investigação em geografia? Isso é um debate que todos nós temos que
de alguma maneira, sentar e um assunto pessoal, um assunto institucional até. Fazer investigação em geografia, o quê? É colocar lá um mapa dentro do trabalho e dizer que isso já é geografia? O que é fazer investigação em geografia? É dizer que eu li Milton Santos, sei que o espaço é um sistema de ações e objetos, porque eu memorizei isso, então eu já estou a fazer investigação em geografia. Eu não sei. Então, o que eu acho que é importante é que temos vários níveis de engajamento, mas o nível de investigação em geografia, esse é um nível que me parece ainda bastante difuso, ainda bem que o está, ainda bem que o é, porque permite que vários atores possam intervir e, a partir daí, com apoio ou com colaboração, cooperação de outros saberes, então, né, contribuir para perceber melhor aquilo que o mundo que nós vivemos é. Então, eu penso que é importante refletirmos sobre estes diferentes níveis de engajamento que cada um de nós pode ter com geografia e não tentar homogeneizar ou confrater, ter todos no mesmo plano, porque aí me parece que complica um bocadinho mais o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Roger. Não sei se há alguém mais queira intervir. Ok. Langa. Já estamos já na nossa reta final. Desculpa um pouco, Langa. Sim, desculpa um pouco. Eu acho que já estamos a aproximar ao nosso tempo final e gostaria que tecesse algumas considerações finais ao responder a sua questão, para dar a palavra também à Gina e para fecharmos a nossa mesa redonda. Muito obrigado, professor. É assim, então, em jeito mesmo de conclusão, primeiro eu diria o seguinte: só vamos poder responder o que é que nós, enquanto formados em geografia ou em cursos de geografia, vamos poder fazer com este conhecimento se aprendermos geografia. Eu só posso me perguntar se eu vou conseguir tirar, aplicar geografia se eu aprender geografia. Talvez faz sentido, o Mussa, que a pessoa saia mesmo e entenda-se enquanto planificador, porque o que aprendeu é planificação. Aprendeu planificação no curso de geografia. Então, é isto que eu acho que é interessante a gente pensar. Se a pessoa aprendeu planificação, ela vai fazer planificação e até vai se sentir bem em se chamar planificador. Ora, talvez não foi o que deveria ter aprendido, porque a pessoa vai para fazer um curso de geografia. Então, para mim, a questão aqui é: você só poderá fazer aquilo que você aprendeu. Essa é uma questão. A segunda questão é... O Roger falou uma coisa que eu escrevi nesse texto, que depois vou partilhar com o professor João Lima, que é o seguinte: um dos elementos fundamentais para que a gente entenda o papel dos geógrafos, entenda as produções em geografia, entenda se estamos a fazer pesquisa ou não, é nós estudarmos a geografia. A geografia, ter este elemento como objeto central das nossas pesquisas. É preciso a gente voltar e pensar estudos epistemológicos da geografia. É aí que vamos concluir se temos geografias ou não. Um retorno e olhar a geografia como elemento base de pesquisa, e não, assim, o que é que nós temos de forma geral na geografia? Nós temos objetos que nós estudamos na geografia. A gente estuda o agrário, a gente estuda a cidade, a gente estuda o urbano, a gente estuda a cultura a partir da geografia. O que nós temos que fazer e vai ajudar a entender se nós temos ou não um avanço, como é que nós estamos a organizar-se, sob o ponto de vista de produção do conhecimento de geografia, é fazer a geografia o objeto de estudo da geografia. É isto que eu sempre defendo, aliás, é o que eu percebi na minha tese e venho dizendo. Este momento é fundamental. Obrigado, Geoáfrica, porque grava este momento. Isto serve de elemento base para as pesquisas, para quem quer estudar geografia. É assim, não geografia do rural, não geografia do turismo, não. Aquele que quer estudar geografia. Qual é a escola em Moçambique que ensina o geógrafo ou os professores de geografia a estudarem geografia? É isto que eu acho que é fundamental, e está de parabéns a geografia, os geógrafos e as pessoas que se preocupam com o fazer geográfico moçambicano e africano. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra à Gina.
Sim, muito obrigada. Como palavras finais, eu também gostaria de, talvez, neste espaço que a GAN se oferece, né? Esta questão da discussão do ser geógrafo em Moçambique, embora não haja concordância nas abordagens aqui apresentadas, eu acho que é muito, muito importante. É muito importante. Eu acho que também que a GAN, ela pode ter um papel fundamental, na qual ela se propõe, né, a ser mais inclusiva. E a questão da discussão do objeto da geografia em Moçambique, ela se faz muito, muito importante neste momento. E dentro daquilo que se estuda em Moçambique, não há, no meu ponto de vista, uma interligação. O que é que se estuda na UEM? O que é que se estuda na UP? Embora os dois tenham um foco diferente, penso que há uma necessidade de ter um momento em que há alguma ligação entre uma e a outra geografia que se ensina, e nós podermos perceber o que a geografia para nós é Moçambique. Eu quero concordar com o professor Manga sobre esse aspecto. Primeiro, há essa necessidade de nós, como geógrafos, nos entendermos para poder fazer entender aos outros que estão fora da nossa área de conhecimento sobre o nosso papel na sociedade de uma forma particular, né? Sim. E seriam essas minhas últimas palavras, né? Ok. Muito obrigado, professora Gina. Muito obrigado, professor Langa. Muito obrigado a todos que acompanhou este momento muito interessante da nossa mesa redonda, intitulada Geografia em Moçambique, Desafios, Sucessos e Perspectivas. Dizer que muitas questões que aqui foram levantadas, eles abrem perspectiva para um novo debate, e que esse debate não é um debate terminado. Com isso, quero agradecer ao Grupo GeoAfrica por nos dar, dentro do grande seminário, que é o primeiro seminário, esse espacinho para fazermos uma reflexão sobre a geografia e o geógrafo em Moçambique. Gostei muito das observações que aqui foram levantadas. Gostei também muito das reflexões que aqui foram avançadas. Dizer que essas reflexões, esses questionamentos vão ser matéria para pensar no próximo encontro. Está aqui o presidente da Assembleia da nossa associação, está aqui a presidenta, não sei se fala-se assim, mas aprendi que no Brasil chamava-se assim, Dilma, presidenta, disse que não existe gênero masculino ou feminino para este termo, mas está aqui a professora Alice, que pode nos ajudar a programarmos ou agendarmos esse debate para um outro fórum, como disse o professor Gustavo Jedge, que foi uma ousadia de nós nos expormos e discutirmos um pouco aquilo que nos inquieta como fazedores da geografia e questionarmos cada vez mais qual é o nosso papel para essa nossa sociedade, que é a sociedade moçambicana, e também pensar, como disse a colega que aqui acabou de intervir, a nossa colega brasileira, pensar não numa perspectiva apenas local, mas também, a partir dessa ponte que é GeoAfrica, pensar num paradigma mais abrangente, quem sabe de sul-sul, pensar uma geografia de sul-sul. Eu acho que essa é uma das oportunidades que pode nos fazer ir mais daquilo que são as nossas limitações num pensar geográfico. E olhar este momento como oportunidade dessa transição, dessa ponte que aqui se falou, de um ensino da geografia para uma pesquisa em geografia.
Meu muito obrigado. Passo aqui a palavra ao Antônio. Talvez vai tecer algumas considerações e ao professor Frederic. Muito obrigado, professor Joaquim, professor Langa, professora Gina, também muito obrigado a todos os geógrafos moçambicanos e brasileiros que participaram do debate. Acho que, acima de tudo, um debate muito quente, mas mostra também que a geografia moçambicana é muito engajada, né? Todo mundo preocupado com o que faz o geógrafo, o que se discute o geógrafo, qual que é o trabalho, é muito legal ver isso. Eu acompanho já há algum tempo essa discussão da geografia moçambicana, eu tenho esse privilégio de ter um bom tempo esse contato, é muito legal ver como se desenvolve isso ao longo do tempo, assim. Então, agradecer novamente a presença de todas e todos, dizer que agora a gente vai fazer um intervalo, né, para o almoço aqui no Brasil e talvez para o lanche da tarde ou da noite aí em Moçambique, né? E a gente volta agora, depois desse intervalo, começam as mesas, né, do evento, as mesas de apresentação de trabalho. Então, a gente vai ter, a partir das 13 horas aqui no Brasil e às 18 horas em Moçambique, 2 mesas simultâneas, a mesa 1 de mudanças climáticas e seus desafios, a mesa 2 dinâmicas migratórias e culturais. Elas vão acontecer simultaneamente, aí a ideia é que você veja de qual mesa você quer participar, se você vai apresentar trabalho, e se você for assistir a mesa 1, entra no link que a gente mandou de mesas ímpares, e se for assistir a mesa 2, entra no link das mesas pares. Essa é a orientação, e aí a gente vai, durante todo o seminário, vai ser assim, vai ter sempre 2 mesas simultâneas, e você escolhe a mesa ímpar e par e clica no link correspondente que a gente mandou. Então, mais uma vez, muito obrigado a todas e todos pela participação e pelo debate. Muito feliz de estar começando bem o seminário aqui. Vamos respirar agora até o fim da semana. Obrigado. Não sei se o Frederic quer falar alguma coisa. Ok, tchau. Tchau. Então, gente, a gente se vê um pouco mais tarde, então. Sim. Ah, ok.